Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas na área com notícias e informações do São Paulo neste sabadão. Amanhã, domingo, tem jogo. O São Paulo vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será às 5h30 da tarde, na nossa casa, Morumbi, com transmissão do Premier. E quem vai apitar o jogo? Wilton Pereira de Sampaio, o árbitro polêmico e que é do quadro da FIFA, hein? Para você ver, mesmo assim, enquanto o São Paulo sempre tem polêmicas, e o São Paulo, como sempre, que não tem nenhum tipo de bastidor, amanhã corre sérios riscos de ser prejudicado na partida por esse árbitro que contra o São Paulo ele se transforma, ele vira um bicho, né? Mas enfim, vamos torcer para dar tudo certo. Eu vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo, que não tem Bobadilla, não tem Luciano, ambos suspensos para essa partida. E amanhã deve ter a reestreia aí de 2 jogadores para iniciar como titular. Segura aí que eu já vou trazer para vocês a escalação e falar também sobre provável saída no São Paulo. O São Paulo já encaminha uma venda na próxima janela. Vamos repercutir essa notícia. Uma informação exclusiva para vocês aqui no canal referente ao médico que deixou o São Paulo, está indo para o rival. Vamos comentar um pouquinho sobre isso também. E um pouco da política do São Paulo, que o Casares já vem mexendo os pauzinhos. Segura aí. Mas antes, sobe o likezão pra gente, que é importante. Muito obrigado pelo seu like, a sua inscrição também para você aí que ainda não é inscrito no canal. Dá aquela força, se inscrevam, porque assim que o canal atingir 220 mil, falta pouquinho, hein? Eu vou presentear uma pessoa que participa aqui. Eu vou escolher uma pessoa que está sempre ativa no canal para levar um presente, uma camisa do Tricolor. E você pode ser o escolhido. E para esse domingo, São Paulo deve ir com a provável escalação na tela para vocês. Rafael no gol, Alan Franco, Tolói, Sabino, Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia e Enzo Dias, Rodriguinho, Ferreirinha e Rigoni. Essa é a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Botafogo neste domingão. E aí, você está confiante que o São Paulo vai fazer um bom jogo e vai vencer essa partida? Comenta aqui o seu palpite para esse jogo. Rapaziada, a partir então para as informações do São Paulo, quero comentar com vocês referente a um planejamento que o São Paulo tem de uma venda, que é a do meia Rodriguinho. O São Paulo pretende renovar o contrato com o Rodriguinho para depois vendê-lo em janelas futuras e não está descartado uma saída já na próxima janela. Essa informação foi levada pelo Globo Esporte. Não é nenhuma novidade que São Paulo vem tendo essa prática, de renovar contrato com jovens da base e logo no mesmo ano ou no ano seguinte já realizar essa venda. Mas nessa informação que foi levado pelo GE, que certamente foi uma informação passada por alguém de São Paulo, que o São Paulo pretende, pessoal, receber uma proposta entre 25 a 30 milhões de euros pelo meia Rodriguinho. Sinceramente, você acredita nesse papo da diretoria? Cara, eu respeito a informação do jornalista, do portal que soltou, mas o São Paulo soltar esse tipo de notícia para a mídia, ainda mais no contexto atual que estamos vendo jogadores da base sendo vendidos a preço de banana, os caras acham que o torcedor vai ler isso e vai achar isso super legal, que vai ser muito bom para o clube, De fato, o valor é empolgante, Se você olha, 189 milhões na cotação atual pelo camisa 15 do São Paulo. Seria muito bom, de fato. O valor, de fato, é bastante interessante. Mas, na prática, isso não acontece de forma alguma com o São Paulo. Então, esse valor de 25 a 30 milhões de euros pelo Rodriguinho, certamente, se ele for vendido pela metade desses valores, é para a gente comemorar de pé, rapaziada. Então, olha só o tipo de notícia que o São Paulo passa dentro de um contexto que o torcedor está revoltado após uma transferência do Henrique do Carmo aí, que a gente criava uma expectativa e que poderia valer mais ao São Paulo, E o São Paulo meio que acredita que o torcedor é bobo, Vai ler isso e vai achar super legal, vai aplaudir a diretoria, que estão fazendo um bom planejamento. Cara, sinceramente, rapaziada, cada dia que passa é uma decepção com essa gestão atual do São Paulo. E falando rapidinho sobre o Henrique Carmo, ele já foi apresentado lá no CSKA, fez vídeo de despedida de novo, com imagens do São Paulo e tal, que ele seja muito feliz por lá, que ele seja muito feliz, é o nosso sentimento aqui do canal, mas a gente fica triste referente a essas articulações aí que o São Paulo faz com a imprensa, deixando claro aqui para vocês, a imprensa faz o trabalho dela, O problema é o São Paulo, que tenta,
jogar ilusões para o torcedor. E segundo o portal GE, só para complementar a informação, eles falam o seguinte: informalmente, a diretoria sonha com valores que variam entre 25 e 30 milhões de euros, algo que na conversão atual se equivale entre 57 milhões a 189 milhões de reais. O clube tem 90% do jogador e busca uma negociação em uma janela de transferência futura. Então hoje, para a diretoria do São Paulo, o Rodriguinho é um dos principais ativos para converter em venda em uma eventual futura janela aí, tá? Vamos aguardar o que vai dar isso. Infelizmente, depois que ele começar de fato a jogar muita bola igual vem jogando o Rodriguinho, a chance de venda é muito grande, tá, rapaziada? Infelizmente, é assim, se o cara é ruim, né, é um jogador fraco, fica aqui encostado, dura anos e anos, né? Mas quando é bom de bola, diferente, acaba que é vendido rápido e a preço de banana. E aí você bota fé que ele vai ser vendido por esses valores acima de 20 milhões de euros? Comenta aí, quero muito ver a sua opinião, tá? E uma outra informação também no Globo Esporte envolvendo o goleiro Leandro, que era da base e hoje está como opção como o terceiro goleiro do profissional do São Paulo após a saída do Jandrei, tá? Informação de que o São Paulo recentemente recusou uma proposta de empréstimo que seria até dezembro pelo goleiro, pagando os vencimentos. O São Paulo ficaria livre de salários até então. Uma renovação com o goleiro no término dessa temporada, que é onde se encerra o vínculo dele com o São Paulo, é visto como remota. Sendo assim, é pouco provável que o Leandro continue no São Paulo e certamente ele vai arrumar um novo clube. O Leandro, para quem não sabe, é aquele goleiro que chegou a bater até falta e tal, né, se destacando no Sub-20, mas não deve ter espaço no São Paulo. E no ano que vem, né, e até talvez na sequência da temporada, os goleiros serão o Rafael, o Yang e também o João Pedro. Esses são os goleiros do São Paulo. Mas, segundo o Globo Esporte, o São Paulo não descarta a chegada de um novo goleiro. Um goleiro mais pronto. Essa é a informação do Globo Esporte. Daí você se pergunta, né, rapaziada? Pô, São Paulo, o planejamento desse ano é ficar com os goleiros, dar rodagem, dar chance para os jogadores da base, que tem dois, né? O Yang e também o goleiro João Pedro. Daí no ano que vem, não, vamos trazer um mais pronto. Cara, um goleiro mais pronto, quanto que ele vai custar para o São Paulo, para um clube que fala que precisa reduzir dívidas, né? Pelo menos 500 conto é um goleiro, 400, 500 mil reais por mês. Então, rapaziada, o São Paulo é uma roda gigante, cara. Os caras repetem toda hora situações que não, hoje a gente vai cortar gastos, a gente vai mudar, depois volta de novo. Cara, não dá para entender. Se o São Paulo de fato tem a intenção de ter um goleiro pronto, o São Paulo já perdeu esse goleiro, que na minha visão poderia ser o goleiro que foi pro Palmeiras agora, né? Um goleiro que estava aí dando sopa, que estava lá no Nottingham Forest, né? O goleiro que foi contratado recentemente aí pelo Palmeiras. Então, cara, por que o São Paulo não teve uma visão já pensando no futuro? Porque era um goleiro que poderia ficar no São Paulo há muitos anos. Se você tem essa intenção de trazer um goleiro, você já perdeu um, que era esse goleiro que foi para o Palmeiras. Mas o São Paulo, como sempre, dorme no ponto. Não adianta o São Paulo chegar e trazer um goleiro meia bomba, um goleiro fraco, pagando caro, né? E depois ter dor de cabeça e depois gastar de novo com outro. Aí, mano, é inacreditável. É inacreditável o planejamento desses caras. Eles não têm hoje um planejamento que eles vão seguir por muito tempo. Eles mudam, né? Eles mudam de acordo com o momento. Cara, é decepção atrás de decepção, rapaziada. Mas comenta aqui o que você acha, se o Leandro tem que ir embora mesmo e tal. Deixa aqui embaixo a sua opinião, mas é cada informação, cara, que olha, é difícil de engolir, viu, cara? É bem difícil. Ó, e o São Paulo também está prevendo um acordo com o River Plate. Caso o São Paulo avance para a próxima fase da Libertadores, enfrente o River Plate, um acordo, o São Paulo já vem tentando acertar com o River, que é ter Tapia e também Enzo Dias à disposição, e o Galopo jogaria contra o São Paulo. Então, para você ver os planejamentos que o São Paulo faz, né? É inacreditável. O São Paulo ainda tem a LDU pela frente, o São Paulo nem sabe se está classificado, vai ter 2 jogos complicados, o primeiro fora, que certamente, se não entrar ligado, já se complica na ida, Tanto que as vendas de ingressos aí para o jogo da volta no Morumbi ainda tem diversos ingressos à disposição. O torcedor está esperando esse jogo.
O torcedor ainda está com cautela. Isso por conta do valor que é o ingresso também. O mais barato está 300 pau aí para cima. Cara, é inacreditável. Então, não é o ideal você primeiramente pensar na LDU? Pensa na LDU. Depois que você passar, o dia que você passar de fase, eliminar a LDU, você procura o River. Você já está pensando em uma fase que você já não tem você não tem uma garantia que você vai passar. Cara, algumas coisas no São Paulo, rapaz, que é complicado, cara. É complicado. Quando é para você ter um planejamento sério, você não tem, né? Então estão gastando energia com uma situação que você nem sabe que vai acontecer, né? E dizem também que o São Paulo corre risco, né, passando para uma próxima fase, ficar até sem o Morumbi. Mas o Casares disse que isso não é problema, que vai ser o Morumbi, independentemente do adversário. Veremos, né? Mas o que ele fala, né, você nunca pode confiar 100%. Vamos lá, sobre o médico que deixou o São Paulo, o Ricardo Galotti, pessoal, ele está para fechar com o Corinthians, tá? Informação do portal Meu Timão soltou essa notícia e ele vai voltar para o Corinthians. Ele já passou por lá um período, acho que ficou de 2003 a 2013, mais ou menos, ficou 10 anos lá e tal. Depois passou pelo São Paulo agora, né? E ele fez essa publicação, né, de despedida. Já trouxe a informação para vocês, mas eu tenho um complemento para trazer sobre isso, tá? Ele se despediu do São Paulo e tal, né? Daí ninguém do São Paulo falou nada, não teve nenhuma publicação do clube, nem nada, né? Daí eu fui procurar o doutor, né? Para saber, o Ricardo aí, o que aconteceu? Por que tá deixando o São Paulo e tal? Isso antes de saber que ele estava indo pro Corinthians, tá? Ele pegou e falou, não, é uma decisão aí pessoal, eu pedi demissão, tá? Então ele pediu demissão do São Paulo e está fechando com o Corinthians. Daí, né, nesse meio tempo, eu recebi a seguinte informação que eu vou trazer para vocês agora aí na tela. Essa publicação eu fiz hoje lá no X, se você não me segue por lá, segue lá também, tá? Olha só, o médico Ricardo Galotti e outros profissionais passaram meses desenvolvendo sem remuneração um projeto inovador de acompanhamento médico para atletas das categorias de base do São Paulo e em todas as modalidades esportivas. A iniciativa contava com a participação da Santa Casa e da USP, prevendo monitoramento desde o Sub-11. Quando a proposta foi apresentada à diretoria, no entanto, acabou descartada sob a justificativa de falta de verba. Então, eles fizeram o projeto, elaboraram, né, tudo certinho, né? Daí quando mandou para o São Paulo meio que engavetou o projeto, mais ou menos assim. A decisão frustrou os envolvidos que consideravam o projeto de avanço significativo para a formação e a saúde dos jovens atletas. O episódio gerou decepção generalizada entre os profissionais. Bom, e quando eu recebi essa informação, de novo, eu fui consultar o Dr. Ricardo e perguntei para ele, ô doutor, esse projeto aqui de fato existiu em algum momento? Ele falou o seguinte, pessoal, ele me respondeu dessa forma, ó, não posso te responder, ele falou isso. Então ele não quis falar sobre o assunto. Não sei se isso foi um gatilho para ele sair do São Paulo e estar fechando agora com o Corinthians, né? Não sei se isso tem algo a ver, mas ele não quis se aprofundar nesse assunto, não disse que é verdade e nem que é mentira. Então eu estou passando para vocês a nossa apuração sobre isso. E lembra até um pouco o episódio do Dr. Turíbio, né? Que queria ajudar o São Paulo com equipamentos e tal, e acabou que o São Paulo descartou e ele foi para a Portuguesa, se não estiver enganado agora. Mas enfim, são coisas do São Paulo. E pegando aqui para vocês também mais um bastidor de política do clube, uma informação do Gabriel Sá. É na tela para vocês a publicação dele também lá no X, falou o seguinte, a política do São Paulo vive dias movimentados. Ontem, no caso sexta-feira, grupos da atual coalizão se reuniram com o presidente Casares. Pelo que pude apurar, o sucessor à presidência do São Paulo deve começar a ser lançado entre março e junho de 26. Os grupos se comprometeram a dar apoio ao nome escolhido por Casares. Belmonte não será o nome apoiado pelo presidente. Então, como vocês certamente já sabem, né, hoje Belmonte e Casares não falam mais a mesma língua, tá? Não falam mais a mesma língua. E aqui, ó, o Gabriel Sá complementou. Importante pontuar que as chapas da coalizão
concordaram na reunião em só discutir eleição em março. Existe um receio de que uma antecipação da discussão do próximo presidente possa gerar instabilidade no atual trabalho. Bom, pessoal, eu lembro que o Casares, se eu não estiver enganado, na entrevista da ESPN na semana passada, ele havia falado sobre esse assunto de política e tal, quem que ele vai apoiar, quem que não vai, que muita gente quer. Ele, não, isso não é hora disso, isso não é legal, não sei o quê. Mas em off ele já vem se movimentando, marcando reuniões e tal, né, para decidir. Então esse recado que ele solta, né, é para a oposição, para uma outra pessoa que ele não vai apoiar, para que não atrapalhe o trabalho dele e que eles meio que percam tempo, né? Tipo, não é momento para eles ficar de boa, não é a hora. Mas ele tá lá, se mexendo, se movimentando, articulando tudo. Cara, o Casares, ele é um cara assim, mano, muito marqueteiro, né, mano? É um cara que tem uma lábia para sair de perguntas, né? Começa a responder e já cai em uma outra questão. Cara, é impressionante. Eu não vou usar palavras assim agressivas para o Casares, porque não é o perfil aqui do canal, mas, cara, ele, falando português claro para vocês, ele tá de sacanagem, mano. Não é possível, cara. Ele tá de sacanagem, cara, o que ele tá fazendo. Deu um negócio lá do fundo de investimento, que para você ver que o negócio não é legal, esse fundo de investimento em Cotia, porque próprias pessoas aliadas a ele não quer apoiar, e ele tá puto com isso, tá? Então, para você ver que o próprio conselho, se o próprio conselho de São Paulo, que apoia tudo, abraça tudo que o Casares fazia, tá com o pé atrás, é porque não é algo interessante, cara. Não é algo legal. Mas vamos ver que fim que vai dar isso. Mas segundo mais informações para vocês, isso que estamos vendo de São Paulo é só o começo. Daqui para frente, até o final do ano que vem, cara, vai pegar fogo, irmão. Porque o que vai ter de gente aí soltando indireta, surgindo informações cabulosas, esperem que vai surgir um monte de informações desse tipo, tá? Porque a política, cara, a gente sabe que o negócio sai briga, né, mano? Sai briga, todo mundo quer o poder, a gente sabe como que funciona. Então tem muita coisa para acontecer até o final do ano. Do ano que vem. E quem perde com isso? Nós, torcedores e o clube, infelizmente. Bom, esse é o vídeo, ficou até grande demais, peço desculpas, mas foi necessário. Tamo junto, até amanhã no pós-jogo. Valeu, rapaziada!